Fala pessoal, vamos a mais uma videoaula aí. A gente vai continuar nossa matéria aí até a gente ver o que vai dar isso aí. Vamos lá para a gente trabalhar um pouquinho. Hoje a gente vai continuar falando de função, né? A gente já falou de função composta na última aula. Hoje a gente vai falar um pouco função identidade e função inversa. São alguns tipos de função, né, que a gente usa bastante aí no dia a dia e que a gente tem que saber um pouquinho sobre para a gente poder trabalhar com esses conceitos de função aí da melhor forma possível, né? Eu estou aqui com o livro de vocês na mão. Quem quiser acompanhar também pelo livro, página 134. Vamos lá para a gente começar. Função identidade, né? Seja A um conjunto não vazio, a função IA, sendo essa função de A em A, né? É uma função identidade se A em A, né? No caso, ela é a identidade do contradomínio na imagem, C e somente C, imagem de AX igual a X, para todo X pertencente a A. Então, ela vai ser uma identidade quando eu tiver o valor de X igual à sua imagem, né? Basicamente. Aí a gente tem aqui um exemplo, ó. A função abaixo é uma função identidade em A. Por quê? Olha só. O contradomínio, o valor para cada respectivo valor do domínio, eu tenho o valor do contradomínio, né? Como a gente vê aqui. Só que esse valor é igual, para um valor de A igual a 2, o valor do contradomínio também é 2. E assim sucessivamente. Ó. Se no domínio é 3, o contradomínio é 3. Se o domínio é 4, o contradomínio também é 4. E assim sucessivamente. Então, essa função é uma função identidade se o valor de x e o valor de y estiver dando o mesmo valor. Então, a gente vai ter que, quando tem o mesmo valor, é uma função identidade. Aqui, a gente tem uma função, a representação gráfica, né, de uma função identidade, porque a gente toma aqui, ó, quando o valor para x é 0, para y também é 0. Quando o valor para x é 1, para y também é 1. Então, sucessivamente, né, ele vai estar formando uma reta, né, seja essa reta ascendente ou descendente, mas a gente tem que os valores de x e y são iguais na função identidade. Aí vamos, observação. A função composta com a sua imagem é igual à função. Então, se ela é composta com a imagem dela, ela é igual a ela mesma. E a imagem composta com a função também é igual à função. Então, nesse ponto aí, a gente não vai ter muita pegadinha e muito para onde a gente correr. Né? Ou seja, a função identidade comporta-se como um elemento neutro da composição da função. Elemento neutro, a gente dá esse nome porque ele não vai dar um valor diferenciado, seja ela a função composta com a sua imagem ou a sua imagem composta com essa função, vai dar sempre o valor dessa função, independente de qual seja. Então, se seja f composto com a sua imagem ou imagem composta com f, sempre vai dar f. Aí aqui a gente tem uns exemplos, ó. A composição de f, a composição delas e a composição da imagem com elas, né? Então a gente sempre vai, e como para a gente ter uma composição vai ser sempre o domínio igual ao contradomínio ligado ao contradomínio ou imagem da segunda função, então a gente continua trabalhando essa relação de função. A função inversa ela é um pouquinho diferente, né? Ela é uma função um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. Vamos lá. Sejam A e B dois conjuntos, f uma função bijetora de A em B, e f elevado a menos 1 a relação inversa da função. Nessa condição, a relação f elevado a menos 1 é uma função
disso, dizemos que f elevado a menos 1 de b em a é a função inversa de f. Então, a gente vai entrar um pouquinho nas regrinhas de expoente negativo, né, que é quando a gente inverte a função. Mas vamos lá. Ó. Observação, a função f de a em b é inversível, f é bijetora. Né? Observação 2, x e y pertence a f, assim como yx pertence a função inversa de f. Né? No caso aqui, a inversa que a gente vai mudar os valores. Né? A gente, em vez do par ordenado ser xy, a gente vai ter o par ordenado yx. O domínio de f é uma imagem de f menos 1 e a imagem de f é o domínio de f menos 1. Show? Quarta observação, os gráficos da função e da função inversa são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, vai ser simétrico a bissetriz, que é a bissetriz é o eixo do y, né? Com relação aos quadrantes y. Então, quadrante 1 e quadrante 3. Tá? Seja f uma função bijetora de a em b, se g de b em a é uma função inversa a f, então a composta de g com f é igual à imagem, é igual à identidade, desculpa, e a função de identidade de a, né? E a função composta de f em g é a imagem de b, ou seja, a composição de g com f igual a x e de f com g é igual a x, não vai dar muita diferença. No caso de g com f, é x pertencente a a, e de f com g, x pertencente a b. Aí a gente tem um exemplo, né? Sendo a função real dos reais definida por f de x é igual a menos a 2x mais 3, uma função bijetora obtenha f elevado a menos 1, que é a função inversa. A gente vai ter, ó, f de x é igual a 2x mais 3 igual a y, né? No caso aqui, eu vou estar substituindo f de x por y, ó. Né? Então, aí eu vou isolar o valor de x, ó. 2x é igual a y menos 3, porque esse 3 aqui veio para o outro lado. Então, x é igual a y menos 3 sobre 2. Ó, o 2 estava aqui multiplicando, passou para cá dividindo. Como xy pertence a f e yx pertence à função inversa, isso significa que x é igual à função inversa de y igual a y menos 3. Assim, a função inversa é tal que a função inversa dos reais e reais é definida por f elevado a menos 1 de x é igual a x menos 3 sobre 2. No caso aqui, ó, como a gente inverte os valores, né, a gente está com x aqui e x aqui. A gente começa trabalhando com y. Observando que a função g real menos 3 e real 2 é definida por g de x é igual a 2x mais 1 sobre x menos 3, a função bijetora é uma função bijetora, obtenha o inverso de g. Aqui o processo é o mesmo, a gente vai substituir g de x por y, né? E aí a gente vai operar. Ó. X menos 3 está dividindo, vai passar para cá multiplicando. Então, eu vou ficar com 2x mais 1 é igual a x menos 3 vezes y. Aqui já está o resultado, né? xy menos 3y. Vou juntar todo mundo que tem alguma coisa em comum. Ó. Nesse caso aqui, eu juntei todo mundo que tem o elemento x de um lado e deixei quem não tem ele do outro. Tá? Aqui eu reescrevi de forma que
que fique mais fácil da gente ver, né? A gente só reescreveu isso aqui invertendo o sinal. Afinal, o que eu quero que seja que eu quero saber é y, então o que me interessa é que seja y positivo, né? Então a gente multiplicou por menos 1 e inverteu. Nesse primeiro termo aqui, eu tenho x nos dois termos, então eu posso colocar x em evidência. Colocando x em evidência, eu vou dividir daqui de cima e vou ter x vezes y menos 2 é igual a 3y mais 1. Y menos 2 está multiplicando x, eu vou para cá, vou jogar para cá dividindo, né? Então, eu vou ficar com x é igual a 3y mais 1 sobre y menos 2. Como xy pertence a g, y de x pertence à inversa dele. Isso significa que x é igual a inversa de g, y é igual a 3y mais 1 sobre y menos 2. Assim, a função inversa de g, sendo nos reais 2 e 3, é definida por 3x mais 1 sobre x menos 2, que é a inversa de g que a gente tinha aqui. A gente só vai operar e vai obter a inversa. Então, galera, função inversa e função identidade é bem rapidinho, a aula não tem muito para onde a gente correr, a gente fazer. Então, façam esses exercícios aí que está para mim. É assim, eu estou colocando os exercícios na tela porque eu estou vendo aqui que no material que eu estou tendo acesso pelo site da editora, tem algumas questões que estão um pouco diferentes. Então, eu estou preferindo, às vezes, ver. Dei uma confirmada no material de vocês se as questões de vocês também são essas, tá? Se não for, vocês me deem um alô para mim ver aí quais são o que realmente, o que é certo que é as questões, né? Para mim poder botar a questão certa aqui, né? Para não ficar meio tumultuado. E se for, vocês podem fazer de acordo com o que está no livro de vocês. Se não for, vocês me deem um alô aí que eu ou mando a questão de novo para vocês, ou vocês podem pegar aqui no final do vídeo para fazer. Vão me mandando aí a resolução por foto que a gente depois corrige. Grande abraço aí, fiquem todos bem.